Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, neste momento, para comentar o resultado da BR Partners, tá? A instituição financeira com várias áreas ali, investment banking, mercado de capitais, treasury sales and structuring, gestão de ativos, o que era antigamente chamado de investimentos, englobando ali o wealth management, iniciado no terceiro trimestre de 2023, o wealth management, remuneração de capital com títulos públicos e capital próprio aplicado. Tá? A gente vai ali ter abertura de cada uma dessas áreas, nada a observar nesse trimestre novamente, apenas acompanhamento da tese que vem com resultado em constante evolução positiva. Tá? A abertura da estrutura acionária na tela para o pause, aumento do free float, pós-follow-on, foi comentado pelas famílias fundadoras, pelas famílias de capital semente aqui na Seed, comentado no terceiro trimestre de 2023, vídeo que está abaixo aqui na descrição para quem quiser ver. Tá? A evolução do preço desde a última análise na tela, na sequência, com alguma queda, nenhum racional para isso, nenhum racional para a estabilidade do preço de passagem, muito para evoluir ainda. Tá? Veja a execução e posicionamento da empresa de forma muito positiva, destaques na tela de premiações no trimestre, está corroborando a qualidade, consistentemente a gente tem isso aqui. Tá? Enquanto esperamos a maturação da tese, a gente tem um dividend yield, ou seja, o pagamento de dividendo como percentual do preço da ação, em 9,39%, not too shabby, nada muito ruim, nada que dê para reclamar. Tá? A análise estrutural feita no vídeo do IPO, que está na descrição, aproveitaria também o vídeo do primeiro trimestre de 2021, pouco antes do IPO efetivo, eles fizeram uma tentativa de IPO anterior e aí efetivamente foi feito lá para o primeiro trimestre de 2021 o IPO efetivo, a tese muito alinhada, refletindo novamente em um resultado dentro do esperado, operação tendo entrega resiliente em período pressionado. E aí período pressionado pelo risco percebido agressivamente alto, como a gente vê pelas reações do mercado financeiro nesse momento. Né? Todo mundo muito assustado. A gente aqui não, mas assim, o mercado em geral muito assustado. Isso dito, do diligence para um acompanhamento, tá? A receita total com crescimento de 11% versus o trimestre anterior, 47,6% versus o mesmo período do ano passado, o lucro líquido com uma queda de 3,6% versus o trimestre anterior, mas isso daí sobre uma base muito forte, tá? Ele vinha de crescimento consistente no lucro líquido em níveis muito positivos há bastante tempo, 24,8% versus o mesmo período do ano passado, que mostra justamente essa evolução consistente na lucratividade. Resultado muito positivo, mesmo em período pressionado como comentado, a percepção de risco alta, como a gente tem acompanhado consistentemente no mercado, cada vez mais falta de Rivotril ali. Abaixo a gente tem os destaques operacionais, tá? O IB, o Investment Banking, e o mercado de capitais, além do Wealth Management, esse último chamando ali muita atenção, tá com crescimento de 31,5% no capital ali sobre Advisory, versus o trimestre anterior, que já vinha de crescimento e está aumentando a velocidade do crescimento a cada trimestre. Tá? Em percentual, o que é bem positivo, não só em valor monetário, mas em percentual. A abertura de receita de clientes versus remuneração do capital na tela, contínua evolução de receita com clientes, comparativo de 9 meses ele mostra forte escalada na participação, atingindo 76%, se não me engano, e quando a gente olha na esquerda, a gente vê a escadinha clara da parte azul ali, certo? Mostrando a agressiva continuidade do crescimento da receita com clientes, o que é muito positivo. Passando as aberturas, a gente começa com o IB, Investment Banking e Mercado de Capitais. Na tela, a receita de IB mais as FIIs, né, as taxas ali taxas, comissões de Mercado de Capitais. 14% de crescimento versus o trimestre anterior, 60% de crescimento versus o mesmo período no passado, ampliando levemente a participação na receita total, novamente indo a 61%. Claramente a parte mais relevante. Na sequência, temos distribuição por tipo de operação do IB, do Investment Banking, e as operações anunciadas recentemente. Tá tudo aí na tela, para quem quiser pausar, tem na apresentação deles, quem quiser também. Seguido de volume de emissões do mercado de capitais, manutenção em níveis bem fortes após a subida ali no quarto trimestre de 2023, então assim, algum nível de redução, se não me engano, nesse trimestre, mas nada que chame a atenção, uma vez que é sob uma base bem mais agressiva do que a gente tinha anteriormente, então conseguindo manter a continuidade de emissões num nível muito alto. Treasury Sales and Structuring, com evolução versus o trimestre anterior e versus o mesmo período do ano passado, lembrando que aqui é serviço para terceiros, não tem alocação de capital proprietário aqui em risco. Tá? Abaixo, mais informações. Gestão de ativos com um novo salto versus o trimestre anterior. Não, novo salto não, desculpa. Com uma queda de 9% versus o trimestre anterior, sobre uma base muito forte, o salto é sobre o mesmo período do ano passado, que vinha num crescimento agressivo em 123% aí na tela. Tá? A abertura do patrimônio
mostra forte relevância do Wealth Management no segmento, com crescimento agressivo, como comentado. Abaixo a gente vê a remuneração do capital, tá? Com menos frufru, ele não tem muito o que falar, certo? Títulos de baixo risco, mas com bastante relevância na receita da operação, especialmente em momentos de juros mais altos. Funding, tá? A captação deles com alguma estabilidade versus o trimestre anterior, mas forte ganho em prazo médio, com a emissão mais recente que a gente vê aí na tela. Se não me engano, título... perder de vista, perpétuo, se não me engano, mas está aí na tela. Tá? Os detalhes ponto a ponto, aquilo ali ampliando consideravelmente o prazo médio, o que é bem positivo. Tá? All in all, tudo mais considerado muito positivo, a tese alinhada, só falei positivo 300 vezes, mas é o fato aqui. Tá? Sem muito explorar, a redução da percepção de risco, quando acontecer, deve melhorar fortemente o cenário para a operação e aí deixar um horizonte muito mais agressivo de evolução. Tá? A gente está conseguindo trabalhar aqui com migalha, imagina quando o negócio estiver bom. Tá? Enquanto isso, a operação vai entregando dividend yield, tá? Novamente, pagamento de dividendo como percentual do preço de 9,39%, o que não é provavelmente um problema, certo? É bem positivo, consideravelmente próximo ali do que paga renda fixa nesse momento. Tá? A minha posição está aqui do lado, o 11,68 foi triplicada a posição, tá? Um investimento muito positivo, a operação muito bem posicionada para o médio e longo prazo, como comentado. Expansão forte do Wealth Management, tá? Da gestão de grandes fortunas, é um plus, é um algo a mais. A redução da percepção de risco deve liberar agressivamente a evolução da operação. Zero preocupado. E dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã. Acho que fecha aqui essas 3 e amanhã a gente faz as outras 3 para matar o portfólio e os movimentos da semana. Valeu, galera. Beijão.